Indução e indutância. Nós temos os seguintes tópicos a serem abordados. Lei de Faraday, lei de Lenz, indução e transferência de energia, campos elétricos induzidos, indutores de indutância, autoindução, circuito RL, energia armazenada em um campo magnético, densidade de energia de um campo magnético e indução mútua. Bom, lei de Lenz e lei de Faraday. Nós podemos comentar sobre, inicialmente, dois experimentos aqui, né? Nós temos aqui, ó, lado esquerdo, né? Eu vou descrever aqui o experimento para vocês, né? O amperímetro revela a existência de uma corrente na espira quando o ímã está em movimento em relação à espira. Tá? Aqui, ó, esse aparelho aqui, ele detecta corrente elétrica. Mede corrente elétrica em unidade de amperes. Tá? Está ligado aqui nesse fio em forma de uma espira, esse fio circular. Tá? Ok? Bom, então nós temos aqui esse fio condutor, tá? E ele está conectado nesse aparelho que chamamos de amperímetro. Aqui, ó, seguramos um bastão de ímã, né? Um ímã em forma de bastão, onde aqui nós temos o polo norte e aqui atrás o polo sul. Tá? Nós sabemos que no polo norte saem as linhas de campo magnético e no polo sul as linhas de campo magnético entram. A experiência diz o seguinte, tá? A gente pega esse ímã, né, e a gente vai aproximando do centro, né, dessa espira aqui. Quando a gente faz isso, essas linhas de campo magnético, elas começam a passar aqui por dentro e, consequentemente, passar entre essas espiras aqui, entre o fio da espira. Quando isso acontece, nós temos variação de linhas de campo magnético em fio condutor, né? Isso gera corrente elétrica nesse fio condutor. Temos campo magnético, movimentação, né, de linhas de campo magnético, ou seja, uma aparente velocidade, né? E assim, esse amperímetro vai medir corrente elétrica. Tá? Quando está em movimento, nós temos detecção de corrente elétrica no aparelho. Tá? Esse outro experimento diz o seguinte, olha lá, nós temos duas espiras aqui. Tá? A primeira espira conectada a um amperímetro e a segunda espira, olha lá, nós temos ligada a um circuito, onde temos uma resistência, né? Uma chave aqui de conexão e uma bateria, né, de polos positivo e negativo, uma bateria de corrente contínua. O fechamento da chave produz uma corrente na espira da esquerda. Né? O amperímetro revela a existência de uma corrente no circuito da esquerda quando a chave é fechada, fazendo circular uma corrente no circuito da direita, que a chave S é aberta, fazendo a corrente do circuito da direita seja interrompida, mesmo que a posição relativa da espira não mude durante o processo. O que significa? Olha, quando eu fecho aqui o circuito, vai passar, olha, uma corrente elétrica aqui, dá essa volta aqui na espira e volta, passa na resistência e chega na bateria. Então, quando isso acontece, eu vou ter corrente elétrica aqui, ó, circulando na minha espira desse lado mais externo. Tá? Consequentemente, vai surgir uma corrente elétrica nessa outra espira aqui, ó, mais à esquerda. E esse amperímetro, ele vai detectar essa corrente elétrica nessa espira aqui, ó, tá? Com isso, né, nós temos uma corrente elétrica que é induzida com essa outra aqui. Tá? Podemos já adiantar essa palavra. Quando eu desligar aqui, vai parar de circular a corrente, e aqui também, e o meu amperímetro vai acusar nenhuma corrente no circuito. Tá? Daqui, podemos atribuir a interpretação, né, da lei da indução de Faraday. Diz o seguinte, né, uma força eletromotriz é induzida na espira da esquerda, né, isso na figura que a gente viu lá atrás. Tá? Quando varia o número de linhas de campo magnético que atravessa a espira. Aquilo que a gente comentou, né, teve uma variação de linhas de campo magnético. Com isso, nós podemos definir, olha lá, reescrever, né, a expressão para o campo magnético
podemos escrever a expressão para o campo magnético como sendo produto escalar do vetor campo magnético e vetor elemento de área, fluxo magnético através da área A. Tá? O módulo da força eletromotriz induzida em uma espira condutora é igual à taxa de variação, com o tempo do fluxo magnético φB que atravessa a espira. Aquilo que a gente viu, né? A gente tem linhas de campo magnético. Elas começam a variar o fluxo, né? Começa a variar na seção lá no fio condutor. Isso em determinado intervalo de tempo. Daqui nós podemos definir que essa eletromotriz que é gerada é igual a menos essa derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, que nós temos a lei de Faraday. Bom, e a lei de Lenz? A lei de Lenz diz o seguinte, que a corrente induzida em uma espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. Tá? Então, podemos dizer, de uma maneira bem grosseira, que a lei de Lenz seria semelhante, né, à equivalência da terceira lei de Newton. Tá? Que, olha lá, o nosso bastão de vidro, olha o polo norte aqui, né? Tá? A nossa esfera condutora, quando eu introduzir aqui, ó, fazer esse movimento de cima para baixo, né, no centro da espira, essa espira, o movimento do ímã, cria um dipolo magnético que se opõe ao movimento, ou seja, vai criar no centro da espira esse dipolo magnético, né? Como se fosse a terceira lei de Newton, semelhante. E aí, né, esse momento de dipolo, ele gera o quê? Linhas de campo magnético em sentido contrário. Aplicação da lei de Lenz. Quando o ímã se aproxima da espira, uma corrente é induzida na espira. A corrente produz um outro campo magnético cujo movimento dipolar magnético está orientado de tal forma que se opõe ao movimento do ímã. Assim, a corrente induzida tem um sentido anti-horário, como mostra a figura. Tá? Indução e transferência de energia. Bom, aqui ó, nós temos, só para detalhar para vocês, né? Aqui nós temos uma região onde tem esse xizinho representam o campo magnético entrando no plano da figura. Tá? Aqui, ó, nós temos essa espira quadrada, né? Tá? Quando tem movimento, velocidade, que atravessa, né, por exemplo, linhas de campo magnético, né? Claro, né? O que vai acontecer? Eu vou ter variação, né, do fluxo magnético vou ter variação do fluxo magnético, né, no nosso fio condutor. Consequentemente, né, teremos forças magnéticas geradas e o quê? Uma corrente elétrica que vai circular na espira. Tá? Uma espira é puxada com velocidade V constante para fora de uma região onde existe um campo magnético. Enquanto a espira está se movendo, uma corrente no sentido do horário é induzida na espira. Os segmentos da espira que estão submetidos a um campo magnético experimentam forças F1, F2 e F3. Tá? Bom, se a corrente, né, é gerada, né, nessa espira, tá, com esse sentido, a gente utiliza a regra da mão direita e a gente vai, né, identificar o quê? Né? O sentido da força magnética. Olha lá, os nossos dedos apontando para cá, a palma da mão apontando para a tela e, consequentemente, o nosso polegar apontando para cima, a força magnética. Aqui também a gente vai ter a força 2. Aqui a força 1 para esse percurso do fio, olha lá, a palma, né? Direção da corrente elétrica para cima, a palma apontando para a figura e o nosso fio, força magnética acompanha o polegar levantado. E aqui embaixo também, né? Olha lá, palma apontando, né? Regra da mão direita, né? Velocidade, ok, campo magnético, olha o campo magnético para cá e, consequentemente, o nosso fio apontando
para esse lado aqui, tá? A força magnética apontando para cá para baixo. Correntes parasitas, né? O que vem a ser correntes parasitas, né? Bom, a gente viu aqui, ó, utilizando uma espira de um fio condutor. Nesse outro caso, em vez de uma espira, a gente vai introduzir uma chapa, né, condutora, que vai cortar essas linhas de campo magnético. Tá? Quando uma placa é puxada para fora da região onde existe um campo magnético, correntes parasitas são induzidas na placa. Né? A figura mostra uma corrente parasita típica. Né? Essa aqui, ó, né? Uma placa condutora balança com... tá. Esse aqui é o item A. Então, quando eu puxo, olha lá, como não tem... Qual é o comportamento das cargas? Né? Elas ficarem nas superfícies. Mas, nesse caso, o que acontece? Olha lá. A gente vai ter, ó, quando acontecer essa variação de fluxo, né, essas correntes elas não chegam a ficar completamente na superfície devido, claro, cargas elétricas de meio sinal, e vai acontecer o quê? Como se fosse um redemoinho aqui nesse limite entre a placa lá do lado externo e a placa do lado interno. Olha, tá? Então, esse redemoinho é chamado de corrente parasita. Essa figura B, ela diz o seguinte, olha lá, essa placa está presa aqui, ó, nesse ponto, nesse eixo, então ela solta, o que acontece? Ela passa e vai cortando essas linhas de campo magnético perpendicularmente. Né? Uma placa condutora balança como um pêndulo, entrando e saindo em uma região onde existe o campo magnético. Correntes parasitas são induzidas na placa toda vez que a placa entra na região ou sai da região. Ela vai ter esse comportamento semelhante aqui, ó, né? Quando entrar na placa, estiver no limite do lado de fora, quando a placa entrar na região, no limite do lado de fora e do lado de dentro do campo magnético, vão aparecer novamente esses redemoinhos chamados de corrente parasita. Tá? Campos elétricos induzidos, né? Um campo magnético variável produz um campo elétrico. Campos elétricos induzidos. Um campo magnético variável produz campo elétrico. Tá? Então, se nós temos campo magnético variável, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 situações. Aqui, ó, né? Essa chapa circular, né? Olha lá. A cor laranja corresponde a uma chapa condutora, né? As cruzinhas, o vetor campo magnético, e essas linhas aqui, ó, né? Essa linha vermelha corresponde ao anel de cobre, tá? Se o campo magnético aumenta a uma taxa constante, uma corrente induzida aparece, como mostra a figura, no anel de cobre de raio R. Tá? Então, vai aparecer, olha lá, uma corrente magnética se o campo magnético aumentar, tiver uma variação de campo magnético. Placa B. Um campo elétrico é induzido, né? Induzido aparece. Né? Então, se nós temos variação de campo magnético, vai aparecer o quê? Campo magnético induzido. Olha lá, aqui no nosso anel. Tá? Mesmo na ausência do anel. Então, mesmo que tenha ausência de anel, o que acontece? Olha lá, a variação de campo magnético vai gerar variação de campo elétrico. Tá? A figura mostra o campo elétrico em 4 pontos do espaço. Aqui em cima, aqui embaixo, significa o quê? Que ele tem esse sentido aqui, ó, semelhante, né? Acompanhando como se fosse essa superfície amperiana. Tá? A figura mostra o campo elétrico em 4 pontos do espaço. A figura C, a configuração do campo elétrico induzido, mostra por meio de linhas de campo. Olha lá, os campos magnéticos. A configuração do campo elétrico induzido mostra por meio de linhas de campo. Aqui, o campo elétrico induzido, olha lá, representado aqui, ó, né, por essas linhas aqui em várias variações do R da circunferência, do raio da circunferência. Tá?
4 curvas fechadas de mesma forma e mesma área, em forças eletromotrizes iguais são induzidas nas curvas 1 e 2, que estão totalmente na região onde existe um campo magnético variável. Uma força eletromotriz menor é induzida na curva 3, tá? Que está apenas parcialmente imersa no campo magnético. A força eletromotriz induzida na curva 4 é zero, porque a curva está fora da região que existe campo magnético. Olha lá, a gente cria como se fosse lá, ó, aquelas superfícies amperianas, né? Então, olha lá, aqui a gente vai ter o quê? Essas linhas vão ter introduzidas campo magnético no interior dela, né? Aqui também no centro, aqui ele fala na 3 que é parcialmente, né? A gente pega parcialmente campo magnético, campo elétrico, magnético aqui, tá? Então vai ter o quê? Parcialmente campos magnéticos detectados, tá? Menores do que os anteriores. E aqui, ó, não tem nenhuma, né? Nenhum nessa superfície amperiana, nenhum campo magnético dentro. Então aqui, ó, o campo elétrico induzido vai ser igual a zero, tá? Uma reformulação da lei de Faraday, né? Da interpretação anterior, nós introduzimos o quê? A integral de linha, no caso agora, do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento ds. Né? Então, reescrevendo, né? Agora, a nossa integral dessa maneira, nós temos com o resultado a menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Tá? Então, aqui nós reescrevemos a nossa lei de Ampère. Uma nova visão do potencial elétrico. Tá? O potencial elétrico tem significado apenas para campos elétricos, produzido por cargas estáticas. Né? O conceito não se aplica aos campos elétricos produzidos por indução. O que ele quer dizer? Que aquele campo elétrico gerado pela indução magnética tem, claro, né? Tem conceito diferente daquele campo elétrico que a gente conhece lá gerado por uma carga elétrica ou e conteúdos que a gente viu anteriormente, né? Onde a gente consegue atribuir o potencial elétrico em um determinado ponto. Tá? Nossa seção 4, indutores e indutância. Né? Bom, aqui olha lá. Um indutor é um dispositivo que pode ser usado para produzir um campo magnético com as propriedades desejadas, representada aqui, ó, essa grandeza representada por L maiúsculo. Tá? Se uma corrente I atravessa as N espiras de um indutor, as espiras são enlaçadas por um fluxo magnético FB. A indução L do indutor é dada pela equação. Então, olha lá. Quando nós temos uma bobina e passa nos fios dessa bobina, né, das espiras, uma corrente elétrica, nós temos a definição da indutância como sendo N, o número de espiras, Φ é o fluxo magnético e a corrente elétrica que passa por cada uma dessas espiras. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade da grandeza indutância é 1 Tesla metros quadrados por ampere. Né? Tá? Porque o que é o fluxo? É campo magnético por área. Né? Corrente elétrica, ampere. Fluxo é campo elétrico área. Né? E corrente elétrica, ampere. Então, nós temos a unidade da indutância como sendo 1 Tesla metro quadrado por ampere. Como é uma unidade muito grande e é utilizada com muita frequência, nós poderíamos substituir isso tudo pelo H maiúsculo, né? Que é a representação, né, simbologia da unidade da indutância em sistema internacional, chamado, por esse caso, agora de Henry. Tá? Então, a unidade da indutância corresponde a 1 Henry, que é igual a 1 Tesla metro quadrado por ampere. A indutância por unidade do comprimento perto do centro de um solenoide na seção reta A e N espiras por unidade de comprimento é dada pela equação. Tá? Indutância por L
igual a V0, N ao quadrado por A. A, que é a área, né? N é essa densidade de espiras por comprimento. Tá? Então, podemos destacar essa expressão para o caso, agora levando em conta a indutância do solenoide. Tá? Autoindução. Tá? O que vem a ser a nossa autoindução? Uma força eletromotriz induzida, que nós chamamos de epsilon, aí, né? Aparece em todo indutor cuja corrente está variando. Tá? Bom, aqui, ó, na nossa figura, nós temos o quê? A bateria eletromotriz que gera, né? Aqui um resistor variável, tá? Eu posso aumentar a resistência ou diminuir, que aqui é a corrente elétrica que flui no circuito. Esse aqui, ó, é a representação do indutor. Tá? Quando fazemos variar a corrente em um indutor, mudando a posição de contato de um resistor variável, uma força eletromotriz autoinduzida, L, aparece no indutor enquanto a corrente está variando. O que significa? Se a corrente aumentar ou diminuir, vai aparecer o quê? Uma eletromotriz nesse indutor, como ele gerasse, né, uma diferença de potencial. Tá? Então, essa eletromotriz induzida é definida como menos a indutância multiplicada pela derivada da corrente elétrica em relação ao tempo. Já que nós estamos falando que essa corrente elétrica ela precisa estar variando para que gere essa eletromotriz no indutor. Tá? Bom, aqui, ó, olha lá, nossa figura, eu vou ler aqui a legenda e acompanhar nossas figuras aqui. A corrente I, aqui, ó, ela está aumentando e a força eletromotriz, aqui, ó, né, aparece no indutor com uma orientação tal que se opõe ao movimento. Então, se a corrente está aumentando aqui nesse sentido, que vai gerar uma eletromotriz, ó, em sentido contrário. Tá? A seta que representa εL pode ser desenhada ao longo de uma das espiras no indutor ou ao lado do indutor. Pode ser desenhada aqui ou simplesmente aqui. As duas representações foram usadas na figura. Tá? Aqui em B, olha lá, nós temos a corrente elétrica agora diminuindo. Tá? Então, a corrente I está diminuindo e a força eletromotriz autoinduzida aparece com uma orientação tal que se opõe à diminuição. Tá? Então, olha lá, se a corrente agora está diminuindo, olha, a eletromotriz vai estar diminuindo, agora mostrando, apresentando em sentido aqui, ó, contrário. Tá? Apontando, se estivesse apontando para baixo. Quando estiver aumentando, ela aponta para cima, né? O sentido, se estivesse positivo, né? Para cima. Então, se estiver diminuindo, significa como o sentido positivo estivesse aqui embaixo. Tá? Circuitos RL, né? Um circuito RL, esse é apresentado aqui pela figura, né? Quando a chave S está colocada na posição A, a corrente começa a aumentar a partir do zero e tende a um valor final, epsilon, eletromotriz sobre R. Tá? Então, quando eu ligo na posição áurea, eu vou ter no circuito a fonte, o resistor e o indutor. E, claro, uma corrente fluindo pelo circuito. Tá? Bom, inicialmente, o indutor se opõe a qualquer variação da corrente que eu atravesso. Após um tempo suficientemente longo, né, o indutor se comporta como um fio condutor. Né? Depois de um tempo longo, o que acontece? Né? Ele vai se comportar apenas como se fosse um fio. Né? Então, nós temos aqui, olha aqui, a eletromotriz, né, com essas polaridades, que é a nossa posição ponto X, Y, Z. Né? Aqui, a nossa resistência, a corrente elétrica que é gerada pela nossa eletromotriz, atravessa a resistência. Tá? Quando chegar no indutor, né, momentaneamente, ela vai gerar aqui uma eletromotriz induzida em sentido contrário, até se estabilizar. Tá? Nós podemos interpretar
a representação matemática do nosso circuito pela equação diferencial. Nós temos L, a indutância, DI dt, derivada da corrente, mais RI, né? A diferença de potencial no resistor, igual a eletromotriz gerada, tá? Circuito RL. Tá? Bom, se a gente for resolver essa equação diferencial, nós encontramos, né, como resultado, né, a corrente elétrica igual a eletromotriz dividido por R multiplicado por 1 menos exponencial de menos T, que é o tempo sobre o tal L. Tal L é a constante de tempo. Tá? Isso quando a corrente está aumentando o quantidade. Né? Quem é esse tal? É a constante de tempo, que é igual a L, né, indutância, sobre R, que é a resistência, né, no nosso circuito. Tá? Bom, como a gente viu, olha lá, a resistência no resistor, quando a gente liga a bateria, né, conecta no circuito, a resistência o resistor, né, vai detectar o quê? Uma diferença de potencial. Né? À medida que a corrente vai aumentando, a diferença de potencial vai aumentando também até chegar no valor máximo. Tá? E no indutor, o que acontece? Né? Tem uma diferença de potencial, né? À medida que a corrente vai aumentando, a eletromotriz no indutor, né, vai gerando uma diferença de potencial. Né? À medida que a corrente vai aumentando, né, até se estabilizar, o que acontece? Né? Essa diferença de potencial gerada começa a diminuir até chegar no valor zero. Tá? A diferença de potencial no resistor aumenta com o tempo e a diferença de potencial no indutor diminui com o tempo. Variação com o tempo A de VR, a diferença de potencial entre os terminais do resistor da figura 3016. De VR, a diferença de potencial entre os terminais do indutor. Os triângulos representam, né, intervalos sucessivos de uma constante de tempo indutivo. Tá? Tal sobre... aqui, né? Está se referindo a isso. Sobre LR. As curvas foram plotadas para R igual a 2.000 ohms, L igual a 4 Henry e eletromotriz igual a 10 volts. Tá? Bom, aqui, como eu mostrei para vocês, a nossa equação diferencial, né? E o resultado, né, da nossa equação diferencial. Quando a fonte de eletromotriz é removida, o que acontece? Quando a gente tira a eletromotriz, né, e ela fica igual a zero, a corrente diminui até se anular. A variação da corrente com o tempo é essa. Ou seja, se a nossa eletromotriz anterior, que era epsilon, né, e for agora zero, o que significa zero? Que eu tirei a fonte do circuito e fechei o circuito. O que acontece? Né? A corrente que estava circulando o circuito, ela começa a diminuir até zerar. Então, a solução dessa equação diferencial é o quê? A eletromotriz sobre R que multiplica a exponencial de menos T sobre a constante de tempo. Eu posso dizer que esse eletromotriz sobre R, posso chamar dessa corrente I0, né, que é a amplitude da corrente. Tá? No tópico 6, nós temos a energia armazenada em um campo magnético. Se o indutor L conduz uma corrente I, o campo magnético no indutor armazena uma energia dada pela equação, uma energia potencial magnética, que vamos chamar de UB, que é igual ao meio de LI ao quadrado, onde esse L é a indutância e esse I é a corrente elétrica. Então, nós temos a expressão para energia potencial magnética. Tá? Se B é o módulo do campo magnético em um ponto do espaço, a densidade de energia magnética nesse ponto é dada por. Então, se a gente pegar apenas uma fração de B, né, a gente pode ter, então, uma fração do potencial da energia magnética. Então, essa fração nós temos o quê? Chamamos de densidade de energia magnética, igual a B ao quadrado sobre 2μ0. Né? Lembrando, mais uma vez,
que esse μ0 é aquela constante magnética, né? Que corresponde a 4π vezes 10 elevado a menos 7 unidades de sistema internacional. E aqui, ó, nós temos, por último, nossa indução mútua, né? Que vem a ser essa indução mútua, né? Nós temos aqui, ó, duas bobinas, uma aqui vamos chamar de bobina 1 e aqui é a bobina 2. Aqui no nosso item A nós temos indução mútua, o campo magnético B1, olha lá, esse campo aqui, produzido pela corrente I1, olha lá, que está ligada aqui nessa bateria, tá? Produzido por essa corrente I1, né? Fazendo variar a resistência R, claro, a gente vai, liga e começa a aumentar aqui, ó, né? A corrente, tá? Uma eletromotriz é induzida na bobina, como a gente viu, né? Gera uma eletromotriz aqui na bobina, tá? Na bobina 2, né? Claro, né? Por indução, gera uma eletromotriz aqui nessa outra bobina 2. E o amperímetro ligado à bobina 2 revela a passagem de uma corrente. Olha lá, a corrente o amperímetro está ligado aqui, ó. Então, se eu vario a corrente, vai induzir uma eletromotriz aqui, vai aparecer uma corrente elétrica aqui no amperímetro. O mesmo sistema com papéis das bobinas 1 e 2 invertidos. A gente troca, põe um amperímetro para cá e a fonte com o resistor variável para o outro lado. Então, nós temos o mesmo significado. Então, o que acontece? Né? A eletromotriz 1, né, é definida como M, né, eletromotriz 1, vamos ver aqui, eletromotriz 1, tá? É igual a M, que é a indutância mútua, vezes a derivada na nossa corrente 2 em relação ao tempo. E tem um sinal menos aqui na frente. E a eletromotriz 2 é igual a menos, né? A corrente menos a derivada da corrente 1, né? Em relação ao tempo, e multiplicado por M maiúsculo, né? Que corresponde, né? A chamada eletromotriz, né? A indutância mútua, né? Lembrando que, como nós estamos falando de indutância, nesse caso, indutância mútua, para essas situações aqui, ó, né? Significa que em unidade de sistema internacional, né? Nós medimos em rêmons, tá? Uma pequena espira de 6,8 milímetros quadrados de área é colocada no interior de um solenoide longo, com 854 espiras por centímetro, percorrido por uma corrente senoidal I com 1,28 amperes de amplitude e uma frequência angular de 212 radianos por segundo. Os eixos centrais da espira e do solenoide coincidem. Qual é a amplitude da força eletromotriz induzida na espira? Né? A amplitude da eletromotriz induzida é igual ao que? A μ0 N I0 ômega, né? Onde nós temos A, é a área, né? 6,8 vezes elevado a menos 6 metros quadrados, né? μ0 é aquela constante, né, de magnética, que corresponde a 4π vezes 10 elevado a menos 7 metros por ampere, e N é o número, né? É aquela densidade, né, de espiras por comprimento, que é 85.400 por metro. Né? I0 é a corrente elétrica, 1,28 ampere, e ômega é a frequência angular, que é 212 radianos por segundo. Isso nos dá o resultado de 1,98 vezes 10 elevado a menos 4 volts. Tá? O próximo problema diz o seguinte, que 50 centímetros de um fio de cobre de 1 milímetro de diâmetro são usados para formar uma espira circular e a espira é submetida a um campo magnético uniforme perpendicular que é aumentado a uma taxa constante de 10 militerres por segundo, que é a taxa, qual é a taxa e com qual é a gerada energia térmica na espira. A taxa de geração de energia térmica é dada por P igual a epsilon quadrado sobre R, né? Em que epsilon é a força eletromotriz, né? Que o fio é submetido e R é a resistência do fio. De acordo com a equação 2616, a resistência, né? Pela que corresponde à segunda lei de Ohm, igual a R igual ρ, né? L sobre A.
onde a resistividade, Rho, é 1,69 elevado a menos 8 ohmmetro. Veja a tabela 26.1. E a área, que é π, que multiplica d ao quadrado sobre 4, é a área da seção reta, seção transversal do fio. D é o diâmetro do fio. A área envolvida pela espira é igual a πr da espira elevado ao quadrado, que é igual a π, que multiplica L sobre 2π elevados ao quadrado. Já que o comprimento L do fio é igual à circunferência da espira, essa área envolvida pode ser usada na lei de Faraday para determinar a força eletromotriz induzida. Nós temos a definição aqui, ó, da eletromotriz induzida, né, como sendo dφ sobre dt, que é igual a menos A, área da espira, dB sobre dt, derivada do campo magnético em relação ao tempo. Isso nos dá o valor de menos L ao quadrado sobre 4π, que multiplica dB sobre dt. Substituindo os valores conhecidos, nós temos que P igual a epsilon ao quadrado, eletromotriz ao quadrado dividido por R. Quem é essa eletromotriz ao quadrado? L ao quadrado sobre 4π elevados ao quadrado, multiplicado pela derivada do campo magnético em relação ao tempo, também elevado ao quadrado, né? Isso sobre Rho L, que divide πd ao quadrado sobre 4. Tá? Reescrevendo, nós temos como d ao quadrado, L ao cubo, sobre 64π Rho, que multiplica dB sobre dt elevado ao quadrado. Substituindo os devidos valores, nós encontramos que 1 vezes d elevado a menos 3 metros elevado ao quadrado, vezes 0,5 metro elevado ao cubo, vezes 0,01 tela por segundo elevado ao quadrado. Isso dividido por 64π, multiplicado 1,69 vezes 10 elevado a menos 8 ohmmetro, nos dá o resultado de 3,68 vezes 10 elevado a menos 6 watts, unidade de potência. Tá? O nosso próximo problema diz o seguinte: com um solenoide longo, tem um diâmetro de 12 centímetros. Quando o solenoide é percorrido por uma corrente I, um campo magnético uniforme módulo B, igual a 30 militesla, é produzido pelo interior do solenoide. Por meio de uma diminuição da corrente I, o campo magnético é reduzido a uma taxa de 6,5 militesla por segundo. Determine o módulo do campo elétrico induzido a 2,2 centímetros e B, 8,20 centímetros de distância do eixo do solenoide. Né? A variação do campo magnético induz um campo elétrico. O campo elétrico induzido é dado pela equação 30-20, né? Aquela que a integral de linha de E escalar ds igual a menos dφ sobre dt. Como o ponto especificado está no interior do solenoide, isso significa que o nosso E, que multiplica 2πr, igual a menos πr ao quadrado, que multiplica dB sobre dt. Explicitando o campo magnético, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico igual a menos meio de dB dt, que multiplica R. O módulo do campo elétrico induzido é meio de dB dt, que multiplica R, que igual a meio, substituindo os valores, 6,5 vezes 10 menos 3 telas por segundo, que multiplica 0,022 metros, que corresponde ao valor de 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 volt por metro em unidade do Sistema Internacional para a intensidade do campo elétrico. Tá? O item B, como o ponto especificado está do lado de fora do solenoide, nós temos que o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é igual a menos meio, que multiplica dB sobre dt, que multiplica R ao quadrado, raio grande, sobre R, raio da superfície amperiana. Né? O módulo do campo induzido é igual a meio de dB dt sobre R ao quadrado sobre R, que vai corresponder a meio, que multiplica 6,5 vezes 10 elevado a menos 3 teslas por segundo, que multiplica 0,06 metros elevados ao quadrado sobre 0,0820 metros. Isso nos dá o valor para o campo elétrico em 1,43 vezes 10 elevado a menos 4 volts por metro, que corresponde a unidade do Sistema Internacional. Tá? O problema seguinte nos diz que a indutância de uma bobina compacta de 400 espiras é 8 mH. Calcule o fluxo magnético através da bobina quando a corrente é 5 mA. Como Nφ é igual a Li, nós temos que, explicitando φ igual a Li sobre N. Lembrando que L é a indutância, I é a corrente e N é o número de espiras. Substituindo os valores na expressão, nós temos 8 vezes 10 elevado a menos 3 Henry, que multiplica 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes sobre 400, que é o número de espiras. Isso nos dá o valor de 1 vezes 10 elevado a menos 7
Weber. Lembrando que o Weber é a unidade para o fluxo magnético em termos do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Bom, no seguinte problema, nós temos que um indutor de 12 Henry conduz uma corrente de 2 amperes. Qual deve ser a taxa de variação da corrente para que a força eletromotriz induzida no indutor seja 60 volts? Tá? De acordo com a equação 3035, né, eletromotriz igual a menos L di dt. Tá? Nós temos, explicitando di dt, nós temos igual a menos eletromotriz sobre L. Quem é eletromotriz? 60 volts. Quem é o L? 12 Henry. Então, nós temos, olha lá, di dt como sendo menos 5 amperes por segundo. Tá? A corrente em um circuito RL diminui de 1 ampere para 10 miliamperes no primeiro segundo, depois que a fonte é removida do circuito. Se a indutância é igual a 10 Henry, determine a resistência R do circuito. A corrente do circuito é dada por I igual a I0 exponencial de menos T sobre tal, em que I0 é a corrente no instante T igual a 0 e tal igual a L sobre R. Né? R aqui é a resistência, né? É a constante do tempo indutivo. Dividindo por I0 e tomando o logaritmo de ambos os membros, obtemos que o log natural de I sobre 0 é igual a menos T sobre tal, que nos dá, explicitando tal, nós temos T sobre log natural de I sobre 0. Quem é o tempo? Né? 1 segundo. Quem é o I? 10 elevado a menos 3 amperes. O I0, 1 ampere. Né? Então, nós fazemos log natural de 10 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 1, nos dá, substituindo os valores, nos dá o resultado de 0,217 segundos. Assim, R igual a L sobre tal, né? Que corresponde a L, 10 Henry, tal, 0,217 segundos, obtemos o valor de 46 ohms. Tá? Uma bobina é ligada em série com um resistor de 10 kΩ. Uma fonte ideal de 50 volts é ligada aos terminados de conjunto e corrente atinge um valor de 2 mA após 5 milissegundos. Determine a indutância da bobina e determine a energia armazenada da bobina neste instante. Né? A indutância L está relacionada à constante de tempo indutiva de um circuito RL pela equação L igual a tal R, em que R é a resistência do circuito. A energia que está armazenada em um indutor percorrido por uma corrente é U igual a L ao quadrado sobre 2. Né? Se a fonte é ligada ao circuito no instante T igual a 0, a corrente é dada por I igual a epsilon sobre R, que multiplica 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Esse epsilon é a eletromotriz, né? Em que epsilon é a eletromotriz da fonte é a resistência do circuito e tal, que igual a L sobre R é a constante de tempo indutida. Isso nos dá o valor de exponencial de menos T sobre tal, que é igual a 1 menos I, que multiplica R sobre a eletromotriz. Explicitando C sobre tal, nós temos igual a log natural de 1 menos IR sobre a eletromotriz. Né? Bom, log natural de 1 menos IR sobre a eletromotriz, substituindo os valores, nós temos log natural de 1 sobre, menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, que multiplica 10 vezes 10 a terceira ohm, dividido por 50 volts. Isso nos dá o valor, substituindo os respectivos valores, nós temos resultado de log natural de 1 menos IR sobre a eletromotriz, como sendo menos 0,5108. A constante de tempo indutiva é T sobre 0,5108, que corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, dividido por 0,5108. Isso nos dá o valor de 9,79 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. A indutância é L igual a tal, que multiplica a resistência, que é o tal. Calculamos agora há pouco, né? 9,79 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. E a resistência, 10 vezes 10 a terceira ohm. Isso nos dá o valor de 97,9 Henry. B. A energia armazenada no indutor é meio de L ao quadrado, que é meio de... Quem é o L? 97,9 Henry. I ao quadrado vai ser 2,10 elevado a menos 3 amperes elevado ao quadrado. Isso nos dá o valor de 1,96 vezes 10 elevado a menos 4 joules.
Isso para o nosso item A. Tá? Bom, determine a energia é o item B. Tá? Bom, próximo tópico, né? Um solenoide tem 85 centímetros de comprimento, uma seção reta de 17 centímetros quadrados, 950 espíritos e é percorrido por uma corrente de 6,6 amperes. Calcule a densidade da energia do campo magnético no interior do solenoide. Determine a energia total armazenada do campo magnético, desprezando os efeitos de borda, né? A densidade de energia do campo magnético é dada pela expressão, olha lá, B ao quadrado sobre 2μ0, em que B é o módulo do campo magnético no ponto considerado. Lembrando que esse μ0 é aquela constante magnética, 4π vezes 10 elevado a menos 7 unidades do sistema internacional. No interior de um solenoide, o módulo do campo magnético é B igual a μ0 NI, onde N corresponde a 950 espiras, que multiplica 0,85 metros. Tá? Isso nos dá o valor de 1,118 vezes elevado à terceira por metro. Olha, lembrando aqui, ó, unidade aqui, ó, por inverso de comprimento. Tá? Assim, a densidade de energia é B ao quadrado sobre 2μ0, que corresponde ao quê? μ0, Ni, e elevado ao quadrado sobre 2μ0. Reescrevendo, nós temos meio de μ0, N ao quadrado e 0. Tá? Como o campo magnético é uniforme no interior de um solenoide ideal, a energia total armazenada no campo é U minúsculo BV, né? Em que esse U, aquela densidade que a gente viu agora há pouco, né? E o V é o nosso volume do solenoide. Substituindo os valores conhecidos, nós temos que o de B é igual a meio de μ0, N ao quadrado e ao quadrado, que corresponde ao quê? Meio de 4π vezes 10 elevado a menos 7, em unidade do sistema internacional, que multiplica 1,118 vezes 10 elevado a terceira por recíproco de comprimento, elevados ao quadrado, e também multiplicados por 6,6 amperes, também elevado ao quadrado. Isso nos dá o valor para a densidade como sendo 34,2 joules por metros cúbicos. Tá? O item B, a energia total armazenada no campo magnético é o produto da densidade de energia pelo volume V, né, do solenoide, que, por sua vez, é o produto da área da seção reta pelo comprimento. Assim, nós temos que a energia magnética, energia potencial magnética, é igual a 34,2 joules por metro quadrado, que multiplica por 17 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, que multiplica 0,850 metros, isso nos dá o valor de 4,94 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Tá?